Olá, pessoal! E hoje eu trouxe uma novidade para vocês faturarem uma graninha no Dia dos Professores. Isso mesmo, eu trouxe uma caixinha super fácil de fazer, super fácil de montar a arte. Esse molde já está disponível lá no meu pacote de molde, para quem quiser. Quem já tem o pacote de molde, pode ir lá que você já vai achar esse molde. Ele é o molde 69. E se você não tiver o pacote de moldes ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você adquirir. E essa caixa é super fácil de fazer. A gente vai montar a arte dela agora e depois a gente vai montar essa caixinha. Então, para quem não me conhece, eu sou Grace Medeiros, esse é o Personalizado para Todos e vamos para a montagem da caixinha. Então, esse aqui é o molde da nossa caixinha já no formato de um lápis. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai montar a nossa arte. A primeira coisa que você tem que fazer quando você acessa qualquer um dos meus moldes é vir aqui e desbloquear a parte do molde, que é essa parte onde tem as linhas de corte e vinco. Para quem não conhece os meus moldes, essas linhas de corte e vinco, você pode trocar as cores dela conforme você achar necessário, tá? Só você clicar aqui, ó, no molde, e você vem aqui e trocar. Essa linha preta é linha de vinco. A linha vermelha é linha de corte, mas você pode botar a cor que você quiser, é só você alterar aqui. E o branco é o fundo, né? Essa parte do fundo aqui. Então, desbloqueou o molde, vem aqui em posição, arrasta o molde lá para baixo, para ficar mais fácil da gente poder editar aqui as molduras. E vamos começar já nessa edição. A primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse meu molde é colocar uma imagem, porque eu vou me basear na cor da minha caixinha conforme essa imagem. Então, eu vou vir aqui em Upload, eu vou usar essa imagem aqui e também vou usar essa corujinha aqui. Vou só diminuir ela aqui, porque depois que eu vou botar ela no lugar. Então, eu quero colocar essa caixinha num tom de azul próximo do tom de azul que está aqui. Então, eu já vou começar a selecionar tudo que eu quero na mesma cor. Então, seria toda a caixinha. Essa parte, essa daqui. E eu vou vir aqui na cor. Vou vir aqui, pegar esse conta-gotas, para eu pegar mais ou menos esse tom de azul que está aqui. Eu vou mudar ele para ele ficar um pouquinho mais tom de azul, que ele está meio esverdeado, e um pouquinho mais forte. Bom, assim já tá bom para mim. Feito isso, eu já vou vir aqui, nesses 3 pontinhos, e vou botar para bloquear. Porque aí eu já posso arrastar minha imagem para cá e depois modificar ela conforme eu quiser. Porque se eu deixar essa moldura desbloqueada, quando eu arrastar outra imagem para cá, esse azul vai sumir e vai ficar a outra imagem. Então, eu já vou botar aqui a minha imagem. Vou pegar essa corujinha, vou inverter ela. Também vou botar ela aqui. Só que eu quero ela atrás do Feliz dos Dias dos Professores. E agora o resto da caixa é muito simples também. Essa parte aqui é como se fosse aquela borracha que tem na ponta do lápis. Então eu vou botar uma cor nela também. Eu vou botar esse tom aqui, acho que tá bom. Deixa eu mexer um pouquinho. Aqui embaixo eu vou botar a mesma cor. Assim, aqui tem essas partezinhas aqui, que é o detalhe do lápis, que vai contornar a caixa, também tem que ser no mesmo tom de azul que tá aqui. Então, eu vim aqui, botar o mesmo tom. Aqui nas abas, eu não vou botar o mesmo tom que tá aqui, porque eu quero cortar sem a linha de corte. E esse molde, sim, dá para você cortar sem a linha de corte. Também dá para cortar no estúdio, também dá para cortar na Brother, na Cricut. Então, como eu não quero imprimir as linhas de corte, eu vou botar um tom diferente para poder diferenciar onde eu vou fazer o vinco. Então, eu vou botar no mesmo tom de azul que está aqui. Essa parte de cima aqui seria como se fosse aquela parte da madeira do lápis. Então, eu vou botar um tom meio de um amarelinho assim, clarinho. E aí, aqui também nessas abinhas, eu vou botar o mesmo tom, para eu poder também diferenciar na hora de eu fazer o vinco. Pronto. Aqui já seria a ponta do lápis. Então, eu vou botar um tom de cinza, de preto, um tom assim, um pouquinho mais escuro. Não totalmente preto, para poder parecer realmente um grafite. Assim, tá bom. Aqui, eu também vou botar um tom diferenciado para poder saber distinguir na hora de cortar. E esse aqui é como se fosse aquele acabamento de metal que vem junto com a borracha, para prender a borracha no lápis. Então, eu vou botar aqui um degradê. Eu até tenho ele já pronto aqui, mas vou fazer para vocês verem como é que é. Vou pegar um tom de grafite mesmo. E vou vir aqui em editar, vou em gradiente. E aqui eu vou escolher essa opção aqui, que ela é meio na diagonal. E aqui eu vou botando outras cores. Por exemplo, adicionei essa, vou adicionar mais uma.
Eu vou arrastar essa para cá, essa daqui eu vou botar um pouquinho mais escuro. E aí eu vou mexendo até ficar um tom parecendo que é um metal mesmo, né? Prontinho. Agora a segunda parte da caixinha. A segunda parte é a parte de baixo da caixinha. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na de cima. É bem simples essa arte. Então, aqui, ó, é a parte da borracha. Eu vou botar a mesma cor que estava aqui em cima. Ó, tá na mesma cor. Aqui na parte do lápis, também. Aqui eu também vou botar azul. Prontinho. Essa é basicamente a arte que você tem que fazer para montar essa caixinha. Lógico, você pode incrementar aqui, botar, se você estiver vendendo com uma creche, botar o logo da creche e tudo mais. Mas a arte está praticamente pronta. Como é que a gente faz agora para poder imprimir e cortar? Então, agora a gente vai conversar sobre isso. A gente tem aqui o molde, né, que ele está aqui, ó. A gente vai vir aqui em posição. Eu arrastei ele para trás, vou jogar ele para frente novamente. E aqui, eu posso vir aqui e editar essas cores para não ficar esse preto marcando a minha arte, não ficar aquela coisa feia e parecendo meio que amadora, né? Se você vai cortar principalmente na tesoura, tá? Porque se você for cortar na máquina de corte, você nem precisa desse molde aqui não. Então, aqui, você vai vir aqui e troca uma cor próxima à cor que tá aqui. Por exemplo, tá nesse azul, eu posso botar um tom de azul um pouquinho mais forte, para eu poder identificar na hora de eu marcar, tá? E onde está vermelho, eu posso botar também uma outra cor. Posso até botar o mesmo tom de azul, eu posso botar um tom de amarelinho. A cor que fica mais próximo e menos aparente aqui. No meu caso, eu não quero imprimir isso com as linhas de corte e vinco, porque eu consigo cortar isso sem essas linhas. Então, como que eu faço? Eu vou vir aqui, vou duplicar essa página, para eu não perder meu molde principal, tá? Vou vir aqui e vou apagar esse molde. Aqui eu acho que está numa cor diferente, deixa eu corrigir. Estava mais clarinho. Então, eu vou imprimir sem o molde. Pode ver aqui, ó, que eu apaguei ele. Então, e a parte de baixo, eu também vou fazer a mesma coisa. Eu vou duplicar para não perder o meu molde. E vou vir aqui e vou apagar ele, que eu não quero imprimir com nenhuma linha de corte e vinco. E agora, para a gente poder imprimir e cortar, é simples. É só você vir aqui em compartilhar. Você vai colocar para baixar. Você vai botar para baixar. Se você for cortar na tesoura, eu recomendo baixar em PDF. PDF padrão, PDF para impressão. Não faz muita diferença, mas eu gosto de usar o PDF padrão. E aqui, você vai tirar essa marcação e vai marcar apenas as páginas que estão sem o molde, que no caso seria a 2 e a 4. E vai botar pronto, ele vai baixar. Se você quer fazer na máquina de corte, você vai baixar em PNG e vai colocar aqui também a página 2 e a página 4, que são sem os moldes também, porque para cortar na máquina de corte é a mesma coisa. Se você vai cortar na tesoura, mas quer as linhas de corte, é a mesma coisa, só que você vai deixar a linha de corte e vai também baixar em PDF. Por que eu recomendo baixar em PDF? Porque quando você clica no arquivo em PDF, bota para abrir, ele já vai ter a opção de imprimir. Alguns computadores você tem que achar como que faz para imprimir e tudo mais, o PDF não tem erro. Então, eu vou baixar em PDF e vou cortar na tesoura com vocês, tá? Vou botar para baixar. Vou salvar aqui no meu computador e prontinho. Agora vamos abrir esse arquivo. Bom, meu arquivo já está aqui. Vou dar 2 cliques nele para ele abrir. E aqui, ó, tá a minha caixinha de 2 partes, sem o molde, sem a parte de corte e vinco, tá? Então, para imprimir, a gente vai aqui, ó, nessa opção da impressora. E aqui, o que é principal aqui? Não pode estar em ajustar, não pode estar em reduzir, tem que estar ou tamanho real ou na escala personalizada 100%. Mas marca tamanho real que não vai ter dor de cabeça. Se a impressora der alguma informação dizendo que vai cortar alguma coisa, porque realmente ele está no tamanho A4 certinho, você pode botar para continuar, porque eu já deixei margem aqui para não ter erro na hora de cortar, de imprimir e cortar alguma coisa, tá bom? E como é que você faz a configuração? Eu vou dar uma dica aqui de configuração de impressão que eu utilizo. Eu já dei em outros vídeos, mas vou dar nisso aqui também. A minha impressora é uma impressora Epson, uma L805. Eu já trabalho com essa impressora já há muitos anos, eu gosto muito, porque ela é 6 cores, e a impressão dela é muito boa, e ela puxa papel de até 260 gramas. Então, eu já tenho salvo as minhas configurações aqui. Então, quando eu uso papel fotográfico brilhoso, eu vou mudar aqui para Photo Paper Gloss, e aqui na folha, você tem que marcar se ela está na vertical, na horizontal, no caso deitado ou em pé, ela está na horizontal que é deitado. Qualidade. Eu uso sempre padrão.
não uso o alto. O alto eu acho que gasta muita tinta e também acho que a impressão fica um pouco mais escura. Se na sua impressora você não tiver essas opções aqui, você sempre bota um ponto próximo do máximo, do alto. Padrão é o que eu utilizo. Aí, a outra opção que eu mexo, vou vir aqui em mais opções, eu vou vir aqui em botar personalizado e avançado. Aqui, eu uso Adobe RGB 1,8. Ah, eu uso 2.2. Tem gente que gosta da impressão do 2.2. Eu gosto do 1,8. Então, você usa da forma que você achar melhor. Faz alguns testes e tudo mais, mas eu faço isso. Eu mexo aqui embaixo? Não. Eu não mexo aqui embaixo. Eu não gosto de mexer aqui. Eu acho que se eu mexer aqui para cada tipo de cor, vai acabar saindo um pouco diferente. Então, você tem que ter uma tinta de qualidade, de preferência a tinta original. Se você não tiver tinta original, use uma tinta paralela que seja mais próxima da original. No meu caso, eu uso paralela e é da Inktec, tá? É perfeita. A impressão da Inktec é praticamente idêntica à da original. Então, a tinta influencia muito. Então, não é isso aqui que vai influenciar. O que vai influenciar também é a sua tinta. E, logicamente, a sua impressora. Tem que ter uma impressora também de uma certa qualidade boa. Mas todas as impressoras conseguem fazer essa impressão, tá? Então, eu não mexo aqui. Eu só boto Adobe RGB 1,8, tá? E dou aqui. O seu deve estar no automático, você muda para cá e faz essa personalização. Quando eu vou imprimir papel mate, eu faço a mesma coisa que eu fiz no papel gloss. Papel mate. Aí aqui eu mudo para essa opção aqui, ó. Presentation, eu não sei como é que se pronuncia. Presentation Paper Matte. No meu caso aqui da minha Epson, ele não deixa eu modificar aqui, ela já vai automaticamente como padrão. Aqui em mais opções é exatamente a mesma coisa do papel gloss, tá? E a impressão fica igualzinha, tanto no papel mate, que é o fosco, quanto no gloss. A cor fica praticamente a mesma. Lógico que tem diferença porque um é brilhoso e outro é fosco. E como que eu faço a configuração para papel offset? A mesma configuração que eu acabei de passar aqui para o mate é para o papel offset. Eu não faço diferença entre o papel mate e o papel offset e a impressão fica perfeita, tá? Pelo menos com a minha impressora eu não tenho dor de cabeça, mas façam um teste na impressora de vocês. Só avisando, mexeu aqui, essa impressão pode sair boa. A próxima que você fizer, tiver mais vermelho, mais preto, vai sair diferente. Então, por isso que eu não mexo aqui. Use uma tinta de qualidade e, se possível, assim que você puder, compre uma impressora de qualidade, caso você ainda não tenha, tá bom? Essa é a minha recomendação que eu faço para vocês. Essa é a configuração que eu uso para imprimir. Então, já passei aqui para vocês, vou fazer a impressão para a gente poder fazer o recorte, tá bom? Bom, já estamos aqui com a nossa impressão, tá? Essa impressão eu fiz de um papel fotográfico mate da SUS. Esse papel aqui, ó, que eu utilizo, tá? Ele é 230 gramas dessa marca aqui, SUS, eu gosto muito. O papel fotográfico mate, ele tem lado para imprimir, tá? Para quem não sabe, o lado mais liso da folha é o lado que você imprime. Se você imprimir do outro lado, a impressão não fica boa. Então, eu fiz a impressão, tá vendo? Ó? Ela tá sem a marcação de linha. Ela não marca de linhas, tá vendo? Eu tirei as marcações de linha e eu vou mostrar para vocês como é fácil cortar, mesmo sem essas marcações, tá bom? Então, o que a gente vai precisar hoje para cortar? A gente vai precisar de uma régua. Já vai precisar de tesoura e também vamos precisar do estilete, tá? De preferência que a ponta do estilete já esteja cortada, que fica mais fácil a gente fazer os cortes, porque a ponta fica mais afiada, né? Então, vamos começar cortando a nossa parte de cima da caixa. Eu vou começar com o estilete e eu vou tirar primeiro todas essas bordas brancas, para depois a gente cortar os detalhes. Mas essa caixa é muito simples de cortar, então é muito fácil de fazer. Para agilizar, eu já vou cortar também a outra parte da mesma forma. Depois a gente faz o vinco. Hoje estamos aqui com as nossas duas partes cortadas, tá? E aí, eu já vou vincar, para depois a gente cortar essas beiradinhas brancas que ficaram. Então, a gente cortou tudo em volta e ficou só essas beiradinhas brancas aqui pra gente tirar com a tesoura. Para fazer o vinco, eu também vou usar a régua.
e o estilete. Como minha lâmina tá nova, que eu acabei de cortar, eu vou passar uma vez só, para não cortar o papel direto. Vou fazer um meio corte com o estilete, mais de levinho para não cortar o papel. Então, agora vamos fazer o vinco, né, da caixinha. E como é que eu sei onde eu vou fazer o vinco, já que eu não marquei com as linhas, né? Então, assim, acabou aqui uma quina de uma aba, eu sei que é um vinco, tá? E a gente também pode se basear olhando para o molde para saber onde tinha vinco ou não. Então, eu sei que aqui tem vinco, eu sei que aqui tem vinco, eu sei que aqui tem vinco. Então, eu vou me basear pelo que eu vi no molde. E também eu sei que o fim do vinco normalmente são nas quinas. Então, é assim que a gente vai se basear para fazer os vincos. Então, vamos começar. Aqui você tem que se basear pelo que está lá desenhado na caixa também. Por quê? Porque aqui o vinco ele não vai até o final, ele só vai até essa parte aqui, tá? Porque aqui ele vai vir para cá e vai vir para cá. Aqui ele vai daqui dessa quina amarela até o final do molde, tá? A mesma coisa do outro lado, porque aqui em cima ele é um triângulo. Ele não vai cortar nem direto aqui, aqui só vai fazer aqui, e nem vai passar direto para cá, tá? Só olhar o desenho lá no molde que vocês vão entender. Então, aqui eu já fiz todo o vinco dela, tá? E a gente vai cortar as rebarbas com a tesoura. Se eu tivesse botado essas duas partes da mesma cor, eu não ia saber onde ia vir o vinco. Então, por isso eu botei de cor diferente. Assim fica parecendo que a caixinha foi feita numa máquina de corte e não feita à mão. Porque quando você bota as linhas, às vezes não tem jeito, tem que botar mesmo. Mas quando você bota as linhas, fica muito parecendo que aquilo ali foi feito à mão. Então, quando você faz sem as linhas, fica parecendo mais que você fez numa máquina de corte. Vou repetir o processo aqui nessa outra parte, que é a mesma coisa daquela primeira, para a gente poder finalizar ela aqui e começar a colar. Então, aqui, ó, eu já finalizei tudo. Não sei se vai dar para vocês verem, ó, o vinco. Tá vendo? Agora a gente vai terminar de cortar essas partezinhas brancas para poder colar a caixinha. Aí, para isso, eu vou usar a tesoura. Aqui, essa parte aqui, o corte vai até aqui no final, tá? Ó, tudo cortado, o vinco, ó, ficou certinho. Ó, tudo vincado certinho, agora a gente vai colar. Essa caixa é bem simples de colar. Não tem erro, não tem dificuldade. Para ajudar no processo, eu gosto muito de usar esses grampeadorzinhos, esse esfregadorzinho. Que aí ele fica ali segurando enquanto eu vou fazendo o outro lado. Isso do pregador agiliza pra caramba, principalmente se você está fazendo produção em grande quantidade. A cola que eu uso é cola Cascorês. Para quem quiser saber, ela cola super rápido. A gente já tira aqui, ó. Dá uma apertadinha assim. Tá praticamente colado. A cola é essa daqui, ó, que eu uso, Cascorês, tá vendo? Eu amo ela. Eu tiro daqui e boto nesses potinhos menores, que fica mais fácil de usar. Agora vamos colar outra parte e vamos fazer a mesma coisa. Prontinho, ó. A caixinha já tá pronta. Bem bonitinha. E agora eu vou dar a sugestão do que colocar aqui dentro, para vocês poderem sugerir também para seus clientes ou para vocês poderem colocar para vender já com alguma coisa dentro. Bom, gente, nossa caixinha ficou pronta. E vamos ver o que cabe dentro dessa caixinha. Eu tenho aqui, ó, pacote de bis. Eu vou abrir ele. Vamos ver se cabe um pacote de bis dentro da caixinha.
Tirar aqui. E olha, cabe certinho, ó. A caixa de bis aqui dentro. Ó, perfeitinho. Então, ó. Perfeitinho. E cabe também, uma outra coisa, uma sugestão também para dar, um pouquinho mais baratinha. 3 bombons sonho de valsa, né? Então, você também pode colocar aqui caneta, você pode botar trufa, você pode botar várias outras coisas. Você pode oferecer para o seu cliente a caixinha já com alguma coisa ou ela vazia e seu cliente bota alguma coisa aqui dentro, você já pode sugerir para ele o que botar, tipo o bis, o bombom ou qualquer outra coisa que caiba aqui dentro. Então a caixinha foi super fácil de fazer, dá para fazer várias num dia. Vamos começar a vender, vamos começar a faturar. Não esquece que o link está aqui na descrição do meu pacote moldes. Quem já tem o pacote moldes é o molde 69, tá? E se você gostou desse vídeo, não esquece de me seguir, de deixar seu like, deixa aqui um comentário do que você gostaria de ver para os próximos vídeos. Não esquece também de me seguir nas redes sociais, no @personalizado para todos. E até o próximo vídeo!